Bom dia, queridos, tudo bem? Bom dia, amada igreja. Já estamos com saudade de encontrar os irmãos queridos. Sejam bem-vindos à nossa EBD virtual. O tema da nossa lição hoje vai ser o chamado do Senhor em tempos de crise, em tempos de coronavírus, esse tempo de isolamento que a gente está tendo. E a gente vai ler a palavra de Deus, vai esmiuçar um pouco o texto, a gente vai conversar sobre algumas questões bem legais e uma forma como a gente e buscar do Senhor um momento de leitura da palavra de Deus, para a gente entender um pouco do que a palavra de Deus tem para a gente nesse tempo de incertezas que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo num tempo que a gente nunca passou por isso, de isolamento social, e eu creio que Deus tem nos chamado para reflexão, tem nos chamado para pensar melhor sobre o próximo, sobre o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento em família. E eu creio que vai ser um tempo muito rico e a gente vai trocar não, né? A gente vai conversar e eu vou trazer aqui o texto e a gente vai trabalhar isso. Tô aqui com a Bela. Quem é a Bela, né, Joyce? Você deve estar se perguntando o que é essa boneca aí do seu lado. Por que eu trouxe essa bonequinha aqui? Essa boneca é a boneca da Princesa Bela do filme A Bela e a Fera. E antes de começar a nossa lição, eu queria contar, para quem não sabe, a história da Bela e a Fera. Ela não tá vestida com aquele vestido clássico amarelo, que eles dançam a valsa juntos, ela, a Bela e a Fera. Essa roupa ela usa quando ela está indo defender o pai dela, que está na prisão. Ela usa esse traje com esse gorro e essa capa durante 2 momentos. Quando ela vai encontrar o pai dela que está preso, e a outra hora é a hora que ela vai salvar o pai dela depois que ela já estava no castelo. E eu queria, para quem não conhece a história, a Bela é uma moça que vive num vilarejo e num dado momento o pai dela é preso e ele é preso por curiosidade para conhecer um castelo e ele acaba sendo preso no castelo da Fera. E aí o que acontece? A Bela tenta salvar o pai dela e eles trocam, né? Então ela vira prisioneira no lugar do pai dela e nesse tempo acontece que os dois acabam se conhecendo melhor e ela consegue acabar com o feitiço e tudo mais. Para quem não assistiu, é legal, é uma boa dica para esse tempo de quarentena. E por que eu tô falando disso tudo? No filme eles mostram 2 situações bem interessantes. A primeira é que a Bela, ela vê o pai dela em dificuldade e ela não fica esperando as coisas acontecerem. Ela enfrenta e ela decide ir se colocar no lugar do pai dela. E a outra é que ela, durante toda a trama, ela tem problemas com a Fera, mas ela consegue enxergar o que há de belo na Fera, mesmo ele sendo a Fera, que aprisionou o pai dela e tudo mais. Segura aí e a gente vai voltar nessa ilustração que eu queria deixar para vocês. O texto que a gente vai conversar hoje está em Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Esse texto vai relatar, um texto bem conhecido, que a maioria de vocês já deve ter passado por ele, é o texto de Zaqueu, tá? Então a gente vai conversar, a gente vai passar sobre a história de Zaqueu e entender o que aconteceu com ele e a gente vai dar uma esmiuçada nesse texto aí pra gente
ver um momento que a gente vai conversar. Capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim. Capítulo 19 do livro de Lucas. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo ele de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar para a gente começar? Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estudar da tua palavra, de entender aquilo que está no teu coração para a nossa igreja, para a nossa vida hoje, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que seja um tempo de estudo, um tempo prazeroso, em família, nas suas casas, Senhor, e que a tua palavra venha, ó Pai, e trate o nosso coração, e faça a diferença, e transforme as nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma esmiuçada no texto. Então começa assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Nos versículos anteriores do capítulo 18, diz que Jesus estava... versículo 31 do capítulo 18 diz assim: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém. Começa assim. Então, o caminho que eles estavam fazendo era até Jerusalém e passaria por Jericó. Aí, então, no versículo 35 do capítulo 18 diz: ao aproximar-se de Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. E é aquela história em que o cego pede esmola e começa a gritar no caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no versículo 42, Jesus cura esse cego e imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então Jesus vinha de uma trajetória, subindo até Jerusalém e passando por Jericó. Um fato interessante aqui, que a gente conhece a história, tem uma bem famosa falando de Jericó, que é a música Vem com Josué lutar em Jericó, mas possivelmente não era dessa Jericó que a gente que o texto de Lucas menciona. Eram 2 cidades de Jericó. E a Jericó do tempo de Josué estava em ruínas. Diferentemente dessa Jericó que a gente vai tratar aqui no texto, que era uma cidade riquíssima. Era uma cidade que estava em ascensão e foi constituída por Herodes o Grande. Tá? Então, assim, ela não é a mesma cidade de Josué. Então, essa Jericó que a gente está conversando aqui no texto de Zaqueu era uma outra cidade. E Zaqueu, havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Que seria isso, chefe dos publicanos? Os publicanos, na época que a gente está conversando aqui, eram um grupo de homens que trabalhava para o imperador, né? E eles iam nas casas para cobrar os impostos. Só que não eram pessoas honestas.
A maioria deles eram pessoas que acabavam tirando mais dinheiro das pessoas do que era o justo, mais conhecido como corrupção. Então, assim, eram homens que não eram honestos e eram do conhecimento mesmo da sociedade, que não eram pessoas que eram bem vistas na sociedade. Por quê? Provavelmente quando chegava um cobrador de impostos na casa deles, já se sabia que ia ter alguma negociação, algum momento de corrupção ali, e aquela coisa, né? A cobrança era injusta, né? E Zaqueu, ele era o chefe. Então ele não era simplesmente um publicano que cobrava impostos e ia em desacordo com a honestidade. Ele era o chefe. Então ele era uma pessoa que tinha uma equipe. Então, assim, provavelmente, isso é uma especulação, tá? Então, assim, havia um momento em que parte do dinheiro era para ele, porque ele sendo o chefe, né? O chefe do grupo dos cobradores, dos publicanos, então provavelmente ele era alguém que liderava, né, e estava de acordo com essa atitude de extorquir as pessoas e tudo mais. Continuando o texto, ele fala, o versículo 3 diz assim: ele queria ver quem era Jesus, porque a fama de Cristo já estava correndo, né, em toda a região, e ele queria saber quem era esse Jesus que provavelmente já estava sendo anunciado que ele ia passar por Jericó. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Então já havia uma multidão que estava esperando por Jesus passar, né? E aí, versículo 4 diz: assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Figueira brava é uma árvore de aproximadamente uns 10 metros de altura. Então ela não é assim, eu não tenho uma foto aqui, mas assim, era uma árvore que tinha uns galhos que era fácil de subir. Então assim, não era uma árvore que a pessoa tinha dificuldade para subir. Então ele rapidamente subiu na árvore e ficou ali para ver Jesus. Versículo 5. Quando Jesus chegou naquele lugar, olha que interessante, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Então Jesus olha para Zaqueu. Jesus tem a atitude de olhar para cima, mesmo diante de uma multidão, Jesus olha para Zaqueu e diz: desça depressa. Mais uma atitude. Então ele olha e ordena que Zaqueu desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. É interessante o que, assim, esse texto sempre me chama a atenção por ser uma situação que Zaqueu não era alguém que era bem visto na sociedade. Não era uma pessoa que fazia parte da sinagoga, dos judeus que levavam a lei e buscavam fazer os preceitos de Deus. Não, ele ele vivia numa prática contrária ao que a lei estava propondo ali, né? E Jesus, sabendo disso, vai e olha direto para ele. E assim, eu acho bem interessante isso dessa questão de Jesus de olhar para aquele que não é aceito. Tanto que no versículo 7 diz assim: todo o povo, toda a multidão começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Então, a imagem de Zaqueu era muito ruim. Assim, ele era alguém que nos dias de hoje talvez a gente não convidaria para nossa casa, né?
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando, versículo 8, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Me chama muito a atenção, porque o encontro com Jesus, Jesus toma a decisão de olhar, de ordenar que Zaqueu desça e de se hospedar na casa de Zaqueu. Mas há também uma mudança de atitude da parte de Zaqueu. No momento que ele tem um encontro real ali com Jesus, de participar da mesa com Jesus, ele tem também uma decisão de mudar de vida, de mudar de atitude, de devolver aquilo que não foi honesto, de devolver para as pessoas aquilo que ele roubou, e ainda mais ele tem a decisão de devolver além daquilo que ele extorquiu, né? Então, assim, o encontro com Jesus transforma a vida dele, né? Então, assim, não foi um simples almoço, um jantar, uma hospedagem na casa dele. É um encontro verdadeiro com Cristo que muda, né? E aí, cumprindo então o propósito de Jesus, que no versículo 9 e 10 diz: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho de Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha que interessante a anotação que tem aqui na Bíblia. Filho de Abraão, no versículo 9. Judeu verdadeiro, não somente por ser da linhagem de Abraão, mas também por andar nos passos da fé de Abraão. Jesus reconheceu o publicano como tal, embora a sociedade judaica o tivesse excluído. Foi o que a gente conversou, foi o que eu falei. A sociedade não aceitava Zaqueu. Ele não era considerado uma pessoa que andava dos preceitos da lei. Ele não era. Né? E Jesus toma a iniciativa de estar na casa desse homem. E o que eu queria tratar com vocês nesse tempo? Há uma chamada do Senhor para a vida de Zaqueu. Ele olha para Zaqueu e o chama, né? Então, assim, qual que é o chamado do Senhor? Qual é o chamado que ele tem tido, que ele tem feito para você nesse tempo de crise? Tudo bem, Zaqueu não estava vivendo um momento de crise que a gente saiba, mas ele estava vivendo em desacordo com a palavra de Deus, vivendo em desacordo com os preceitos da lei. Então, há um chamado do Senhor para que ele mude de atitude. A gente está vivendo num momento de que a gente precisa se sensibilizar com o que Deus está nos chamando, né? Por que eu quis falar sobre essa questão do chamado do Senhor? Porque nesse tempo todo que a gente está passando, tem algum propósito do Senhor para as nossas vidas. Eu falo por experiência aqui na nossa casa, o que está acontecendo? Depois que o Lucas nasceu, ele fez 1 ano agora em janeiro, ele já está na escola, então assim, a gente entrou numa rotina de escola de manhã, volta tarde, janta e tudo mais, e assim, tem sido rico o tempo que a gente tem tido com a Carol, com o Lucas e com o Márcio aqui em casa. Eu entendo que hoje aqui na minha família Deus tem nos chamado para termos um tempo de mais qualidade na nossa casa. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está arrecadando alimento para as pessoas que estão vivendo já em dificuldade, né? Porque crise financeira,
crianças que vão para a escola pela merenda e agora não tem mais, né? Estamos nesse recesso escolar também. Então, assim, a alimentação foi prejudicada e tantas outras pessoas, além dos casos de saúde. Então, assim, Deus tem nos chamado para algo. Eu não sei o que está o que Deus está te chamando nesse momento de crise. E eu clamo, eu chamo você a se sensibilizar, ouvir a voz do Senhor. Para Zaqueu, ele olhou e disse: desça. Qual é o convite que Deus tem feito hoje para você? Qual é o convite que Deus tem feito? Qual é o chamado que o Senhor tem feito para você hoje, para você passar por esse momento de crise? Talvez casamentos sejam restaurados nesse momento, porque as pessoas vão estar mais juntas. Talvez famílias se unam mais, porque não pode sair, com isolamento social, as pessoas estão mais juntas, fazendo mais refeições juntas. Qual é o chamado que o Senhor tem feito para a sua família hoje, para você hoje? O que a Bela tem a ver com isso tudo? O que tem a ver, Joyce? O que tem a ver? Para mim, o que me chamou, quando eu me lembrei dessa história, é ver o belo no momento de adversidade. É entender que no meio da adversidade, em que o pai dela estava preso e que a fera estava lá, tudo mais, ela conseguiu enxergar a Bela como uma pessoa que ela poderia se apaixonar. E eu queria trazer para você hoje essa reflexão sobre Zaqueu, o chamado do Senhor para a vida dele, para a mudança de vida. E eu queria trazer para nossas vidas hoje isso. Em tempos de coronavírus, em tempos de isolamento, sensibilize-se. Ouça a voz do Senhor para aquilo que Ele está te chamando neste momento, para aquilo que Ele está convocando a gente como igreja nesse momento. Eu penso que a gente não pode se acomodar, ficar em casa e não ter nenhuma mudança de atitude. Eu creio que Deus tem chamado a gente para uma intimidade também. Então, assim, cada um Deus tem algo para trabalhar em cada coração. E eu entendo que em tempos de adversidade, a palavra de Deus diz que o Senhor está sempre com a gente, mesmo passando pelas águas, passando pela dificuldade, Deus sempre estará conosco. Essa é a promessa que Ele nos dá. Então, em tempos de coronavírus, Deus está conosco. Mas qual é o chamado que Ele tem feito hoje para a sua família, para você? E que a gente possa ser como Zaqueu, que após o encontro, um momento de intimidade com o Senhor, houve uma transformação de vida. Tá bom? Queria deixar essa mensagem para você e que seja um tempo de reflexão para aquilo que Deus está nos chamando, que seja um tempo de sensibilidade para a voz do Senhor e que nós como igreja possamos ser bênção no mundo que a gente está vivendo hoje. Deus abençoe a todos vocês e um bom domingo, um bom tempo em família e que nós possamos juntos estar pedindo ao Senhor para que Ele se faça presente nesse tempo. Deus abençoe a todos. Vamos orar, né? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós queremos que o Senhor tenha convocado a tua igreja para uma mudança de atitude, Senhor. Nós cremos que esse tempo pode ser um tempo de crescimento, de renovação e um tempo de mais intimidade com o Senhor, Pai. Que o Senhor fale aos corações, que o Senhor nos ajude a sermos transformados pelo Senhor neste momento de crise. Santo Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.